Se existe uma coisa que muita gente tem medo, é da generosidade. Não de receber, mas de dar. E eu quero conversar com você um pouquinho sobre isso. Vamos lá? Coragem da generosidade. Ou a coragem para ser generoso. Parece que o nosso assunto vai ser assim um assunto meio... todo mundo conhece esse assunto, generosidade, quem que não conhece? Mas eu quero mexer com você em alguns aspectos muito interessantes, tratando da generosidade e o quanto que a gente precisa ter coragem para ser generoso, né? Lembrando que coragem é a virtude que nos permite enfrentar perigo, incerteza, adversidade, com bravura, apesar do medo. Apesar do medo. Lembra sempre disso? O medo não é seu inimigo. O medo pode ser seu amigo. Ok? As pessoas que não têm medo, geralmente, elas se arrebentam. Fisicamente ou emocionalmente. O medo é importante. E generosidade, o medo é uma emoção humana que é desencadeada por uma percepção de perigo, ameaça ou risco. É uma resposta básica de sobrevivência que sinaliza ao nosso corpo para se preparar para uma situação potencialmente prejudicial. É por causa do medo que a gente corre mais do que correria naturalmente. É por causa do medo que a gente se prepara mais. É por causa do medo que a gente evita acidentes. Né? Você fala assim, nossa, eu não quero atravessar essa rua sem olhar. Por quê? Porque eu tenho medo de ser atropelado. Ou eu estou atravessando e vem um louco, o que você faz? Você corre. Mas você não conseguiria correr em situações normais. Porque o nosso corpo se prepara, adrenalina, etc. O nosso corpo se prepara para enfrentamento, né? Para o enfrentamento daquele perigo. Okay? E falando em medo, existem algumas, e eu vou fazer essa meditação em cima desses tópicos, o medo da generosidade, ou medo de ser generoso. Número 1, o medo da escassez. Número 2, vulnerabilidade. Número 3, rejeição, mudança de perspectiva e compromisso. Eu vou ver esses tópicos hoje com vocês. Mas antes, eu quero mostrar para você uma coisa muito legal que aconteceu em 2017, uma pesquisa que foi feita, um experimento que foi feito com 50 participantes. E eles dividiram esses 50 participantes em 2 grupos de 25. E cada pessoa receberia $25 por semana por 4 semanas. Ok? Por 4 semanas. Por um mês. E eles dividiram os 2 grupos da seguinte maneira. Um grupo eles chamaram de grupo de controle, e eles chamaram esse pessoal e disseram assim, é o seguinte, vocês vão gastar esse dinheiro com vocês. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado. Que gostoso, $25, vou gastar comigo. Segundo grupo, eles chamaram de grupo experimental, e esse grupo foi dito a eles, vocês vão gastar com outras pessoas. E aí eles foram levantar o que tinha acontecido ao fim desse experimento. E ao fim desse experimento, eles descobriram o seguinte, que o grupo experimental fez escolhas, fez melhores escolhas, né, em outras áreas, em várias áreas, e escolhas mais generosas, e sentiram-se mais felizes. Aí você vai dizer assim, mas isso não é um conceito abstrato? Falar assim, você está feliz? Eu estou feliz. Não, eles fizeram uma análise por ressonância magnética. Botaram o povo na máquina e foram confirmar aquilo que eles estavam dizendo. E aí criou-se, então, um entendimento da importância da generosidade para a felicidade humana. Aliás, a Bíblia já fala sobre isso, né? Se o povo lesse a Bíblia, não precisa nem fazer experimento. A Bíblia diz assim, mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber.
que quer dizer bem-aventurado? Feliz. Então, feliz é aquele que dá mais do que aquele que recebe. Você já ganhou presente, não ganhou? Principalmente nós homens, somos especialistas em ganhar presente ruim. Certo ou não? Se você é da minha idade, era lenço, meia. Se você é pastor, gravata. Gente, eu tenho uma caixa de gravata. Eu comprei gravata e ganhei gravatas. E agora, toda vez que eu abro a minha gaveta, eu olho aquilo lá e falo, o que eu vou fazer com isso? Porque ninguém mais usa gravata, né? Você vai no casamento, você vai num... né? Mas não é assim, a gente é campeão de presente ruim, não é? Agora, quando você dá o presente, você fica muito mais feliz do que quando você recebe. Há uma conexão da felicidade com a generosidade. Então vamos dar uma olhadinha em cada um daqueles medos. Primeiro medo é o medo da escassez. O que é o medo da escassez? É aquela pessoa que diz assim, tá, eu dou o quê? Eu dou recursos, eu dou tempo, eu dou conhecimento, né? Eu dou energia. A doação é de várias maneiras, né? Não é só a doação de dinheiro. Mas e eu? Há o medo de ficar sem. Mas e se eu dou e falta para mim? Esse é o medo da escassez, né? É o medo de essa escassez chegar para mim. Eu não sei se você já sentiu isso, mas você às vezes fala assim, pô, você olha a carteira assim, né? Se eu tirar essa nota aqui, eu vou ficar sem a nota, né? Claro que vai ficar sem. Mas eu vou ficar sem esse dinheiro, né? E aí, como é que faz? Medo da escassez. O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia ensina para a gente que a gente precisa confiar na provisão divina. Você não precisa ter medo de dar. Por quê? Porque Deus é aquele que garante quando você faz a vontade dele. Texto bíblico. Vamos ler juntos? Leiam juntos em voz alta, por favor. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e será dado a vocês. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Eu não quis deixar só o versículo deem será dado para vocês, porque está tudo conectado. Quando ele diz não julgue, ele está dizendo o quê? Dê bondade. Vai uma milha a mais. Perdoe. É uma dádiva, o perdão é uma dádiva. E aí ele diz que com a medida com que você mede, você será medido. Por quem? Por Deus. É Deus quem vai pesar o que você pôs aqui na balança para ele te dar aqui, ó. É isso que está escrito aqui, não é ou não? Então, quando eu sou generoso, eu estou plantando um campo imenso que eu vou colher. Agora, há uma diferença de fazer negócio com Deus e esse texto, tá? Fazer negócio com Deus são aquelas pessoas que dizem assim, você tem que dar isso daqui, porque aí Deus vai te dar aqui. Aí o cara fica na negociação. Não é isso, porque a generosidade não é negociação. Se ela fosse negociação, não seria generosidade. Você já viu algum homem de negócio generoso? Não. Pois você me fala se você conhece alguém. Porque negócio é negócio. Ué, eu estou comprando aqui, eu estou vendendo aqui, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, porque eu quero aquele lucro, e aquele lucro é que sustenta o meu negócio, etc. Não tem generosidade nisso. Agora, generosidade são muitos passos a mais do que isso. Então não tem nada a ver com negócio. Tá? Você não vai fazer negócio com Deus. Mas todos nós precisamos aprender a sermos generosos. Porque quando você é generoso,
O Deus eterno, todo-poderoso, ele não vai deixar faltar para você. Essa é a ideia. Por exemplo, fala-se muito em prosperidade, né? O que é prosperidade? O que vocês acham que é prosperidade? Pode falar. Está gravando, mas eu repito o que você fala se não sair na câmera. Vai lá. Dinheiro? Mas você acredita que prosperidade é dinheiro? Satisfação. Satisfação? Você acredita nisso? É crescimento. Crescimento? O que mais que é prosperidade? É a bem-aventurança. A pessoa está em paz com ele, com Deus. A pessoa está em paz com ele, consigo mesmo, com Deus. O que mais? O que é prosperidade? Saúde. Saúde. Ok. Nós temos a definição de prosperidade e todos nós entendemos o que é. Mas o que é uma prosperidade bíblica? Se eu falar que prosperidade é uma quantidade X de dinheiro, ou uma quantidade X de saúde, ou uma quantidade X de desenvolvimento, ou uma quantidade X de alegria, de paz, de seja lá o que for, eu vou ter um problema. Por quê? Porque a hora que eu olho do lado, sempre tem alguém que está melhor que eu. Aí eu vou dizer, será que eu tenho prosperidade? Então, o que é prosperidade bíblica? Prosperidade bíblica, guarde isso, é quando nada te falta. É diferente de ter bastante. Porque se não me falta, eu estou bem. E eu posso ter bastante e estar mal. Concorda ou não? É igual comparar rico com rico. Você fala, esse cara aqui é rico por quê? Porque ele tem $1 milhão na conta. Aí você olha um outro cara que tem $100 milhões na conta. Aí você olha um outro cara que tem $1 bilhão. Então quem que é mais rico? E todos os ricos, milionários, todos eles dizem a mesma coisa. Chegou a um certo nível de bens ou de dinheiro, não muda nada. Se o cara tem 10 milhões aqui, ou se ele tem 50 milhões, né? Depende do que ele pode fazer com aquilo, mas não muda, a vida dele não vai mudar. Agora, quando você diz assim, nada me falta, não me falta paz, não me falta alegria, não me falta o contentamento, não me falta o pão diário. Lembra da oração de Jesus, gente? O que a oração de Jesus diz para nós? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Se não me falta hoje, eu sou um homem próspero. Eu me considero um homem próspero, mas não sou rico. Nossa, como eu estou longe disso. Né? Não tenho. Se falar assim, ô Nácio, vamos dar um pulo ali na Argentina? Ixi, Argentina, hein? Imagina a Europa ou a Ásia. Mas se você perguntar para mim, te falta alguma coisa? Eu vou dizer, nada me falta. Então eu me considero uma pessoa próspera. Estamos falando a mesma língua, gente? Estão bem? Vamos para o segundo medo. O segundo medo é o medo da vulnerabilidade. É o medo de que, ao ser generoso, a outra pessoa passe a me explorar. Tem gente que tem esse medo. Certo? Tem gente que tem esse medo. Aliás, a gente tem que lembrar de um texto bíblico que já nos ajuda de cara com isso. Que diz que quando a mão direita faz alguma coisa, a mão esquerda não fique sabendo, né? Não deve saber. E já ajuda bastante, não ajuda? Por quê? Porque qual que é a moda hoje? A moda hoje é mostrar que se faz. Farisaísmo. Hã? É o farisaísmo. É, né? É um fariseu, né? Quer mostrar, quer bater no peito, quer soltar rojão. Ainda mais com esses vídeos, a molecada faz muito disso, né? O cara chega assim, fulano, o que você está fazendo? Eu estou vendendo bala. Quantas balas você tem aqui? Eu tenho aqui, vai dar R$100. Olha, eu vou te dar R$200. Nossa, que benção. Aí o cara chora. Claro que ele chora. Mas a Bíblia diz que quem faz não devia mostrar que está fazendo. Então
valores que estão meio estranhos aí na jogada. Mas, vamos lá, isso aqui existe, é o medo da vulnerabilidade. Se eu ficar vulnerável, né, isso acontece muito, sabe com quem? Com o empresário. O empresário, a visão que uma pessoa de fora tem de um empresário é que o empresário é rico, todo empresário é rico. E aí diz assim, bom, então eu vou pedir. Aí o empresário se sente, né, sei lá, tá bom, vai, eu vou te ajudar. Aí no mês seguinte o cara está lá de novo. Aí no outro mês o primo dele está lá. Porque já contou para a família toda que tem alguma coisa saindo dali. Então esse medo da vulnerabilidade, como é que a gente resolve isso, né? A resposta é, quem dá aos pobres empresta a Deus. Vocês estão achando que isso daqui é ditado popular? Olha o que a Bíblia diz. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e Ele o recompensará. Tem que ter medo. Você tem que aprender a dizer não. Quando for necessário dizer não. Porque ser generoso não é ser uma pessoa tola. Ser generoso não quer dizer que eu vou tirar do meu filho para dar para o seu filho. Não é essa a ideia. A ideia é que a generosidade leva em consideração uma série de coisas. Eu posso não te dar um centavo e mudar a sua vida. Posso ou não posso? Posso. Como? Ajudando a pessoa a estudar, ajudando a pessoa a arrumar um emprego, ou pregando o evangelho e a pessoa mudar de vida. Parar de gastar com besteira, parar de gastar com pornografia, gastar com vícios e passar a ser uma pessoa responsável e acertar a sua vida e melhorar a sua casa e melhorar a sua família, já não é uma bênção? Sem gastar um centavo. Então a generosidade, gente, entenda isso, generosidade não é tirar dinheiro do bolso. Só. Generosidade é um monte de outras coisas. Terceiro medo. Medo da rejeição. O que é o medo da rejeição? Eu te ajudo, mas parece que você não me agradeceu o suficiente, então eu me sinto mal. Eu ajudo você, eu ajudo uma creche e nunca ninguém cita o meu nome. E aí, eu paro de ser generoso por causa disso? Essa é a ideia. Não, eu não vou parar de ser generoso. Por quê? Primeiro porque eu não fiz para as pessoas, eu fiz para Deus. Essa é a melhor maneira de ser generoso, é fazer para Jesus. Deixa eu falar um pouquinho com os homens aqui. Tem homem aqui hoje? Tem, né? Tem. Só tem homem, né? Mas deixa eu falar um negócio importante aqui para você. Nós, os homens, geralmente, somos preguiçosos em relação às coisas do lar. Se a sua esposa, vamos supor, você chegou do trabalho, você está cansado. Você faz até cara de dó que é para sua esposa não te pedir nada. Você vem treinando até chegar em casa, que cara que eu vou fazer e tal. Aí você entra assim, a mulher fala, e aí, bem? Você diz... tudo bem. Nossa, que voz é essa, meu amor? Hoje... Nossa, se foi difícil matar um leão ontem, hoje parecia que tinha um zoológico na empresa. Aí a sua esposa diz assim, bem, eu estava esperando você, eu estou com uma vontade de chupar laranja. Não responda para mim, senão fica chato aqui. Responda para você. Você sai e vai comprar laranja para sua esposa? Ou você vai dizer para ela, olha, vai dormir que passa. Isso passa. Amanhã eu vejo isso, tá? Agora não, estou cansado. Mas bem, eu estava esperando você chegar. Esperou à toa. Porque tem uns homens que são assim muito gentis na palavra, são muito polidos, né? Então a mulher diz assim, bem, eu estava esperando você, ninguém mandou. Olha que lindo. Palavra bonita, né? Uma palavra gentil, né?
Mas bem, eu não estou grávida, mas eu estou com vontade. Vai dormir que passa, etc. Bom, a pergunta que eu faço para você é, por amor a ela, você iria comprar uma laranja para ela? Isso é generosidade, tá entendendo? Não é troca, não é pagamento, não é obrigação, é generosidade. Você está cansado, mas você bota a calça de novo, pega o seu carro, vai até o supermercado, compra a laranja. E se você é um bom homem, você não vai só comprar laranja, vai voltar com um monte de outras coisas, né, para você, né? Entende o que eu quero dizer? Vai descascar laranja, ainda vai descascar laranja. Então, quando não sentimos que somos apreciados ou reconhecidos pela ação generosa? Resposta: Deus nos recebe. É isso que... Gente, se tem uma lição em generosidade que eu aprendi é nunca faça para as pessoas, faça sempre para Deus. É bom demais isso. Quem fizer um desses pequeninos, amém. A mim o fizeste. Fizer algum desses pequeninos, a mim o fizeste. Né? Quando eu aconselho casais e tal, geralmente a mulher reclama muito. Ah, porque meu marido isso, porque meu marido não faz isso, meu marido só faz o que ele quer, só faz na hora que ele quer, não sei o quê, não sei o quê. E eu lá tenho que passar roupa, tenho que cuidar das coisas, tenho que fazer a mala do homem, não sei o quê. Eu sempre digo a mesma palavra. Olha, senhora, aprenda a fazer para Jesus. Está passando roupa? Senhor Jesus, eu espero que o senhor goste dessa camisa. Está fazendo a comidinha? Senhor Jesus, eu espero que o senhor goste dessa comida. Então agora eu vou falar para você que é homem. Faça a mesma coisa. Seja gentil. Não seja um troglodita. Tem uns homens, gente que eu não sei, eu acho que não sei o que aconteceu. Acho que quando nasceu, o médico foi pegar, não deu, caiu no chão, bateu a cabeça, entortou o cérebro. Eu não sei o que acontece. Tem uns caras que são trogloditas. Xingam a mulher, você é louca. Você é igual sua mãe, aquela louca. Deus me livre. É? Seja generoso por amor a Cristo e não só pela sua esposa. Então olha que a Bíblia diz. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus me recebe. Então, se alguém não me der uma placa de melhor marido, Deus vai me dar uma placa de filho querido. Pela generosidade, pelo amor, pela dádiva. Tá certo, gente? Faz toda a diferença quando você faz para Cristo. Né? Na igreja, né, eu sempre ensinei o seguinte, o pessoal falava assim, ô pastor, eu preciso dar meu dízimo. Ó, dar meu dízimo. Tudo errado, né? Dar meu dízimo. Eu digo, olha, o dízimo é do Senhor. Entrega com alegria. Mas não fica agora querendo controlar o que vai ser feito com o dízimo. Porque se alguém fizer alguma coisa errada, está perdido na presença de Deus. Porque Deus vai julgar. Eu falo a mesma coisa quando você dá alguma coisa para alguém. Você pega você pega um paletó, que você usa muito, você gosta demais, mas você vê que tem o seu amigo, que tem seu corpo, e eu vou resolver então dar o meu blazer para o cara. Certo? Aí o cara pega o meu blazer, sabe o que ele faz? Dá para o primo dele. Você deve ficar bravo? Sim ou não? Vai, responde pronto. Sim ou não? Vende para o primo, é pior. Ó, resposta. Você nunca deve ficar bravo por causa disso. Eu vou dizer por quê. Você não deu? Não é mais seu, você não controla mais. Tudo que sai da sua mão não é mais seu. Então não fica controlando o que você deu, o que não deu, se a pessoa está cuidando, não dá. O problema é dela. Porque agora ela vai ter que prestar contas a quem? A Deus. Por uma dádiva recebida, por uma bênção recebida, que ela jogou fora. É diferente do que o mundo ensina pra gente, não é? Fala a verdade.
Completamente diferente, né? Mas é isso aí, ó. Cada um dê conforme determinou no seu coração. A Bíblia não fala que você tem que dar mais ou menos. A Bíblia diz quanto você quer oferecer. Né? Não estou falando só de dinheiro, vocês sabem disso. Recurso, tempo, conhecimento, etc. O que você quer dar? Eu quero... Por exemplo, tem gente que faz isso. Eu vou pagar um curso para o meu funcionário para ele crescer. Beleza. Agora, o cara está sendo mau aluno. Obviamente você chama, etc, etc. Mas nunca você deve chegar para o cara e falar, se você for mau aluno, você tem que me devolver esse dinheiro. Ou você deu ou emprestou. Se é empréstimo, tudo bem. Financiamento que você está fazendo para a pessoa. Agora, se você deu, o problema é da pessoa. A hora que sai daqui, eu fiz para quem? Para Deus. Quem é que vai cobrar daquela pessoa? Quarto medo é o medo da mudança de perspectiva. O que é isso? O nosso mundo está ficando cada dia mais voltado para si mesmo. Concordam ou não? Cada dia mais voltado para a individualidade, né? Para mim, para mim, para mim, para mim, para mim. Né? Egoísmo aumentando cada dia mais, certo? Para eu ser generoso, eu tenho que mudar a minha perspectiva. Eu tenho que passar a olhar do lado ou ao lado, quem está perto de mim, e ver as necessidades. Porque você não é generoso se você não tem olhos para enxergar o que está acontecendo ao seu redor. E isso é muito sério. Né? Você precisa ter um coração que olha para o outro, porque se você olha só para você... A Bíblia diz uma coisa incrível, diz assim, que nos últimos tempos, né, nos últimos dias, o amor de muitos vai se esfriar. Isso não me sai da cabeça, porque quando o amor esfria, o que acontece? O que acontece? Quando o amor esfria? As pessoas pensam umas nas outras? Não. As pessoas vão ser generosas? Não. Elas vão pensar em quem? Assim que começou a pandemia, minha esposa falou assim para mim, a minha faxineira ela não pode vir aqui, mas ela vai ficar sem esse dinheiro, eu vou mandar o dinheiro para ela. A minha cabeleireira não está trabalhando, eu vou pagar um serviço para ela. E ela ia falando isso para mim. Vocês me conhecem, o que eu ia dizer? O que eu disse? Faça isso. Primeiro, porque eu nunca tenho medo da generosidade, porque eu sei quem é que me devolve, ou quem sustenta a minha vida. Segundo, que eu tenho que olhar que tem uma pessoa que tem muito menos recursos do que eu. Que R$100 vai fazer uma baita diferença. Certo, queridos? A gente tem que ter esse coração, mas eu tenho que olhar ao redor. Agora, a Bíblia não é proibitiva no amor a si mesmo. Pelo contrário, olha aqui. Perguntaram para Jesus, Senhor, qual que é o maior mandamento? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Se você não se ama, como que você vai amar as pessoas? Mas é o segundo mandamento, amar o próximo. Segundo mandamento, eu tenho que olhar ao lado. O que está acontecendo? Se você entrar lá no Igreja Trinity Online, você vai ver uma das minhas mensagens sobre Atos, que eu estou fazendo agora, uma série sobre a manifestação do Espírito Santo, dons espirituais, etc. E você vai ver uma das mensagens que eu prego, ainda ela vai ser lançada, eu acho, é aquela que conta de Atos capítulo 2, finalzinho de Atos capítulo 2, que diz: cada um vendia suas propriedades e distribuía entre a igreja. Tudo bem que teologicamente, historicamente, existia um pensamento, um sentimento de que Jesus estava para voltar naqueles dias, então muda muita coisa. Você não tem que vender tudo que você tem para dar para o vizinho. Não é essa a ideia.
Mas a ideia é, eu não consigo ver a necessidade do outro se eu não tiver olhos para olhar do lado. Eu vejo isso às vezes numa igreja. Imagine uma igreja que tem um culto à noite, ok? Você vê no estacionamento da igreja, pessoas com carro, algumas vêm de ônibus, etc., mas você vê ali, né? Aí sai o cara com o carrão dele, feliz da vida, ar-condicionado, bonitinho, sai com a família, todo mundo feliz, louvando a Deus, passa em frente ao ponto de ônibus, né? Tem lá um monte de gente da igreja que está esperando o ônibus. Vai um pouquinho mais para frente e vê gente andando a pé. E você fala, ei, para onde vocês vão? Não, estamos indo para casa. Você mora aqui perto? Não, eu moro lá no jardim, não sei das quantas. Sempre é um jardim. Jardim geralmente é longe, né? Jardim é sempre longe. No jardim está o lugar, né? Você já percebeu que ninguém para e diz assim, entra aqui, eu te levo. É o medo da vulnerabilidade. Ah, e se pedirem de novo? Fala não. Não posso. Eu posso hoje, não posso amanhã. Uma vez eu estava levando um cara para casa, peguei ele no culto e estava levando ele para a casa dele. Não estava para a minha casa, para a casa dele. E o cara era meio estelionatário. Meio estelionatário é um modo bonito de falar, porque o cara ou é ou não é. Não é? É uma coisa que você falar assim, o cara é meio mentiroso. Não existe, né? E o cara já tinha dado um monte de golpe. E o golpe dele que ele dava na igreja era contar uma história muito triste para pegar uma oferta. E pegou a minha também. Né? Aí, porque eu fiquei sabendo disso depois. Ninguém me contou antes, né? E eu fiquei sabendo depois. E quando eu fiquei sabendo, eu disse assim, Senhor, eu fiz para o Senhor. Ele que se vire agora, ele está enrolado na tua mão. Mas pastor, é um dinheiro seu, é importante. Claro que é importante. Eu sou um lutador, gente, eu nasci lutando. Eu nasci chorando, não sei você, mas eu nasci chorando. Eu sou um lutador a minha vida inteira. E a hora que eu morrer, sabe o que vai acontecer, né? Morri. Morri. Esses dias eu tive a tristeza de... Viajamos até muito longe, fomos no interior de São Paulo, porque a minha cunhada perdeu a mãe subitamente. Ela deitou e não acordou. Maior bênção morrer assim, né? Uma bênção maravilhosa, né? E aí o que aconteceu foi o seguinte, que a minha cunhada falou assim para mim e para minha esposa, olha, a gente vai para a casa da minha mãe. Vamos para lá? Falei, vamos. Chegamos lá, adivinha? Ela não estava lá, ela tinha morrido, certo? O que eu vi? Eu vi uma casa em funcionamento. Roupa estendida no varal, uma despensa com um pouquinho de comida, geladeira com... A mulher morreu subitamente. Sabe o que acontece, gente? Cessa tudo. E as pessoas que estão vivas estão ali olhando. E a pessoa mais importante não está ali. Se você não vive para Jesus, você vai morrer para quem? Se você não vive para Jesus, você morre para você, ou morre para o diabo, ou morre para os outros. Quando você morre no Senhor, a Bíblia diz, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Você vai estar com o Senhor para sempre. E sabe uma outra coisa que eu vi? Que todos os bens ficaram ali, ninguém foi com ela. Ela foi sozinha, num caixão que compraram para ela, numa roupa que escolheram para ela, que talvez ela odiasse aquela roupa. Essa é a vida e essa é a morte. E o que difere uma pessoa da outra? No enterro, algumas pessoas falaram. Eu falei também, tive o privilégio de falar de Jesus.
Mas algumas pessoas falaram mais dela. Óbvio, normal. E quando falaram dela, uma das coisas que ficou muito bacana foi: essa mulher sempre me ajudou. A Bíblia diz: quando você morre, as suas obras seguem você. Pense nisso. Em último lugar, é o medo do compromisso, principalmente compromisso a longo prazo. Tem gente que fala assim: pô, mas se eu começo a ajudar aqui, eles vão querer que eu ajude todo mês, ou eu falei que vou ajudar por 1 ano, vai que eles querem por 5 anos, o que eu faço? Eu acho que a resposta é que Deus recompensa quem se compromete com a generosidade. Se você pode, faz, se não pode, não faz. Lembra daquele texto? Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Tem vontade, sente que deve fazer, faça. Não tem vontade, sente que não deve fazer, não faça. Você não vai ser mais ou menos santo por causa disso. Agora, olha esse texto bíblico. Filipenses capítulo 4 diz assim: como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo o que se refere a dar e receber, exceto vocês. Lá no começo, vocês já viram a minha necessidade, o apóstolo Paulo que está falando aqui. Paulo tinha uma profissão, ele fazia tendas, barraca, tendas. Mas algumas vezes ele diz no texto bíblico que ele foi ajudado, foi abençoado e se dedicou integralmente à pregação do Evangelho. Essa saída de eu faço tendas para pregar o Evangelho integralmente, ele teve ajuda aqui. E essa igreja foi uma delas. Então, olha, exceto vocês, pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Como é que você interpreta isso? Paulo não está falando de dinheiro aqui, não é crédito em banco. Ele está dizendo que quando você é generoso, você obtém crédito na presença de Deus. E o Senhor vai cuidar de você, porque você ofertou, abençoou, cuidou, ajudou, certo? Por aquele texto bíblico que diz: tudo que a gente planta, a gente colhe. Então agora eu tenho uma pergunta para você. O que é que você vai fazer com o que você ouviu? Você sabe que esse nosso movimento, ele já teve um momento, anos atrás, em que eu dizia uma frase. Eu dizia assim: se você quiser e puder, nos ajude. Porque a gente tem que pagar isso, pagar aquilo. E tinha uma caixinha, lembra? Tinha uma caixinha ali na porta. E eu dizia: olha, você pode ofertar. Passou um tempo, etc., principalmente depois da pandemia, eu chamei o Murilo, conversando com ele e tal, eu falei: sabe de uma coisa? Deus está nos dando condições. O restaurante abriu, não cobrou nada, está dando uma comidinha para nós, não cobrou nada, não vamos pedir nada para ninguém. Deixa o povo sentir que isso é bênção. Mas aí eu fico perguntando uma coisa, porque o mundo diz assim, que tudo que é de graça as pessoas não dão valor. Eu discordo, porque eu acredito que quando você entende que as coisas são feitas por amor, você dá valor. E nós não vamos passar a cobrar, fique tranquilo. Ninguém vai cobrar nada, ninguém vai pedir nada para você, mas eu quero que você entenda a força da generosidade. Né? A gente está sentadinho aqui hoje porque alguém está sendo generoso. Tem luz, tem o banheiro, tem o serviço, tem o franguinho, tem a polenta, tem a limpeza desses pratos, tem papel ali que é o guardanapo, alguém fez café, leite, colocou ali para a gente, alguém limpou esse chão. Você enxerga isso, não? Isso tem que mexer com a gente e dizer: alguém está sendo generoso, eu que também quero ser generoso. O que é que eu posso fazer? Não só pela palavra de homem, na sua vida, para os seus filhos, para os seus amigos, para a sua esposa principalmente, né? Para as pessoas que você ama e para as pessoas que você não conhece. São atos de amor, atos de generosidade. Pessoas que você não conhece, né?
Um dia nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O Heleno, eu vou conversar com ele, ele vai trazer para a gente um testemunho sobre isso, de um trabalho que ele faz, né, de ajuda, uma ajuda que não cobra nada. Aliás, nem dá para cobrar. Uma favela. Você levar a cesta básica, levar o evangelho, pregar o evangelho, né, você vai cobrar? A Bíblia diz, de graça recebestes, de graça dai. A igreja que a gente está plantando aqui em Curitiba, vocês não têm ideia de quanto que nós já pusemos de dinheiro ali. E não tem receita nenhuma até agora. Mas por que alguém está fazendo isso? Por pura generosidade. Dê valor para as pessoas que são generosas. E abençoe as pessoas que são generosas com a sua própria vida, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Senhor, que a Tua graça esteja sempre sobre nós de uma maneira tão linda, que cada um de nós aqui tenha um coração generoso, tamanho de um bonde, como a gente fala. E é aí que entra o tema dessa mensagem. Eu preciso ter coragem para ser generoso. Ajuda-nos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. E amém.